Muito boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma edição do Freguesia a Freguesia, desta feita em destaque a Freguesia de Aceiceira, em estúdio o Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, naquela que é a terceira edição deste programa. Estamos a fazer uma ronda pelas 11 freguesias do Concelho de Tomar. Vamos então falar um pouco daquilo que foram... para já, numa primeira fase, estes 2 primeiros anos do atual mandato, para depois irmos às questões mais relacionadas com a atualidade. Carlos Rodrigues, muito obrigado mais uma vez por estar entre nós. Começávamos precisamente por aí. Como é que tem sido esta primeira metade, deste atual mandato? Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite da Rádio Hertz. É sempre um gosto estar aqui no estúdio, estar com os ouvintes da Rádio Hertz. E uma saudação especial para os fregueses da Aceiceira. Este primeiro mandato, esta primeira parte deste mandato tem sido muito intensa, e especialmente o ano 2019. O ano 2019 foi, dos 6 anos de experiência autárquica, aquele que foi, sem dúvida, o mais alucinante. Acho que é o adjetivo que se pode classificar, porque foi o ano da festa dos tabuleiros. Não me perguntem porquê, eu já coloquei essa questão aos meus colegas, e todos falamos o mesmo, mesmo no município e a própria Comissão Central. A festa dos tabuleiros do ano passado foi extremamente trabalhosa. Num ano de festa dos tabuleiros, conseguir, no caso concreto, a freguesia da Aceiceira, foi um ano de muitos investimentos. Nós investimos cerca de 80 mil euros, onde se incluem o albergue, o alargamento do cemitério da Aceiceira, foram as 2 grandes obras que nós tivemos, e cerca de 28 mil euros de investimento em valetas cimentadas na freguesia. Acrescemos a isso, tivemos depois o passeio do idoso, o passeio sénior, que fazemos todos os anos e que este ano mantivemos e fizemos-lo lá mesmo, fizemos-lo a Campo Maior. Por acaso, às vezes brincamos, porque foi a primeira vez que a freguesia da Aceiceira tem um passeio do idoso que dura 2 dias, e eu explico porquê. Porque que prolongou-se demasiado e depois teve que haver uma pausa, e nós só chegámos a casa depois da meia-noite, e às vezes, em tom de brincadeira, nós falámos isso, que foi a primeira vez que fizemos o passeio do idoso de 2 dias. Mas, ou seja, fomos ambiciosos nas várias atividades que fizemos, e foi um ano de 2019 muito, muito agitado. E pronto, é fruto das circunstâncias, assim o ditaram. Este ano vamos ver o que é que o ano 2020, como é que vai ser. Estamos a entrar na segunda parte do mandato, mas a ambição e aquilo que é a nossa expectativa é de continuar a fazer o trabalho que tem sido feito, obras essencialmente, e continuar a participar de forma ativa naquilo que é também os eventos que temos tido na freguesia e no concelho. Quando se referia à festa dos tabuleiros e dizia que foi extremamente trabalhosa, porquê? Foi... este ano houve um rigor diferente. A Comissão Central foi mais exigente. A questão de André Camponês, a questão da candidatura a Património Primeiro Nacional e depois, futuramente, certamente, a Património Mundial da Unesco, a Universal da Unesco, houve um rigor maior. Quando nós entramos, o Executivo entrou na Junta da Aceiceira, nós tivemos a primeira festa dos tabuleiros, nós perpetuámos aquilo que era feito e fomos buscar as ajudas, aliás, das pessoas que faziam os tabuleiros segundo a sua tradição. O que acontece? Nós não tínhamos conhecimento e não temos conhecimento para dizer o que é e corrigir as pessoas que faziam de determinada forma. Ou seja, há erros que se perpetuaram no tempo, e eu assumo isso claramente. Este ano, quando fomos chamados à atenção de alguns pormenores, nós não fazemos assim. Não, mas é assim que tem que ser. No fundo, de boa fé, nós repetíamos erros e cometíamos erros do passado. Este ano não. Tudo foi refeito. Os tabuleiros são construídos de forma tradicional,
As flores já eram, isso aí mantivemos, mas houve maior rigor, houve muito maior promoção. Nós tivemos em vários certames que o município também esteve representado, e todos os nossos colegas das várias juntas. Houve outro investimento na promoção da festa. Depois, o facto de nós termos tido também uma presença na SIC, fomos a freguesia que foi escolhida na altura e onde tivemos, e tem uma dimensão diferente, quer queiramos, quer não, houve uma preparação também diferente para estarmos de forma digna, representados de forma digna, e depois a forma como as coroas, as saídas das coroas este ano decorreram, tiveram muitas paragens, eram muito cansativas, portanto causou bastante desgaste e isto, aliando a isso, o facto de estarmos sempre em obras e a decorrer em obras e investimentos na freguesia, houve pouco tempo livre. Cada vez mais a freguesia da Aceceira, cada vez mais as suas associações têm evoluem naquilo que é a quantidade de eventos e da oferta de eventos, cada vez estamos mais representados, ou seja, cada vez temos menos tempo às vezes para conseguir concretizar trabalho de escritório, de preparação, e o ano foi desgastante, foi um ano, mas foi um ano gratificante, foi um ano em que nos damos muito satisfeitos com o trabalho feito. O albergue foi de facto também uma grande aposta em 2019. Sim, talvez não uma das maiores, não é? Sim, claramente, porque era uma promessa desde sempre, desde o primeiro mandato. Nós temos já uma freguesia como a freguesia da Aceceira e outras do nosso concelho, temos dificuldade em fazer um projeto num único ano, porque os nossos orçamentos são tão limitados que concretizar uma obra ou contratar uma obra para ser feita num determinado período curto de tempo é difícil, porque não temos disponibilidade financeira para o fazer. Quando nós assumimos uma obra feitas as expensas próprias e que vamos fazendo a obra de acordo com aquelas que são as nossas disponibilidades, normalmente as obras prolongam-se por 2 anos civis, 2 anos económicos. E é assim que temos conseguido fazer algumas coisas. O albergue, fruto da sua localização, do local onde foi, da escola primária da Aceceira, junto à antiga Estrada Real, onde é o caminho de Santiago, é um local privilegiado. Penso que foi bem conseguido e teve uma aceitação por parte dos habitantes da Aceceira, sobretudo da Aceceira, maior do que aquilo que era a nossa expectativa. Nós achávamos que poderia haver ali algumas críticas ao facto daquele espaço ficar disponível para pessoas que vêm de fora, etc, etc. Não, antes pelo contrário. As pessoas sentiram orgulho no facto de haver uma recuperação daquele espaço onde foi a sua escola para o uso público. E correu muito bem, e está a correr bem. Portanto, nós inauguramos no dia 17 de novembro, que é uma fase e que até agora baixa procura, e temos tido, logo na semana seguinte tivemos 10 peregrinos que lá ficaram. Depois entramos nesta fase agora das chuvas, mas nós estamos com a expectativa, e temos tido, esta semana tivemos, semana passada aliás, nós temos a expectativa de, quando o tempo melhorar, a partir de março, de efetivamente temos uma procura muito grande, e portanto o albergue está ao dispor dos peregrinos para que possam ter uma estadia agradável e que a Aceceira também possa tirar algum proveito económico, que nós sabemos que não é muito elevado, mas que poderá ter algum impacto local. O que é esta estrutura em concreto? Trata-se de uma das salas da antiga escola primária da Aceceira, que neste momento foi adaptada para o albergue, funciona em termos de camarata, entre aspas, ou seja, tem uma recepção que é logo a cozinha, depois tem uma pequena sala de convívio e tem 2 quartos, e uns balneários masculinos e femininos, com todas as condições, feitos de raiz, e procuramos que tenha algum conforto para os peregrinos poderem ali ficar. Portanto, o feedback que temos tido tem sido ótimo. Nós oferecemos uma muda de cama completa, uma toalha de rosto e uma toalha de banho, todos, portanto, para a sua estadia, e os peregrinos pagam uma taxa de 10 euros, e têm direito ao espaço. E Wi-Fi, temos as condições mínimas
de conforto, penso eu. Muito bem, vamos falar então daquilo que é atual e começávamos pelo orçamento. É sempre aprovado no ano anterior, mas em linhas gerais o que é que o documento para este 2020, digamos, aponta? O orçamento para 2020 foge um bocadinho àquilo que é o normal dos nossos orçamentos. Os nossos orçamentos nunca vão além dos 140 mil euros, e aliás as nossas receitas dificilmente passam os 130 mil euros ao longo destes 6 anos, dificilmente passam os 130 mil euros. Este ano, excepcionalmente, nós concorremos à criação de uma equipa de sapadores florestais, o que é um investimento a rondar os 100 mil euros. Obviamente nós fizemos em parceria, ou seja, foram duas candidaturas distintas, mas foram ambas apoiadas pelo município, a nossa e a da freguesia da Serra Junceira, o que implica logo um aumento no orçamento de 100 mil euros. Portanto, nós prevemos esses gastos, mas prevemos também receitas. As receitas vêm do ICNF e vêm do município, que nos permite, ao fim e ao cabo, fazer a candidatura com alguma segurança, alguma estabilidade. Por outro lado, tivemos também, este ano, regressámos à fórmula dos contratos interadministrativos. Cada freguesia negociou ou contratualizou com a Câmara determinada verba. Nós vamos ter alcatramentos, foi a escolha que foi feita por nós, portanto não quer dizer que o investimento tenha que ser obrigatoriamente em alcatramentos. No entanto, nós fizemos no último mandato bastantes alcatramentos, mas houve ali uma parte da roda pequena que não foi contemplada e ao longo destes anos que se tem degradado, e é sobretudo aí que vamos incidir. Portanto, o ano de 2020 irá prever, portanto, a criação da equipa de sapadores, caso nós saia vencedora, portanto, que seja aprovada essa candidatura. Temos a questão dos alcatramentos e continuamos com aquilo que era o nosso projeto inicial, que é a criação em cada aldeia de um espaço verde e de lazer, conforme fizemos no Parque Infantil dos Pastorinhos. Este ano a aposta é em Santa Cita. Achamos que é o timing certo, só agora foi possível. E vamos fazê-lo certamente. E essas são as expectativas para 2020. Quando se fala em alcatroamento, de facto é um processo que continua a ser importante, obviamente, mas muitas destas vias têm, por vezes, por baixo, saneamento, que é preciso contemplar também. A questão do saneamento tem sido sempre uma questão importante para as freguesias. Como é que estamos ao nível da acesseira nesta matéria? Nós temos que ser realistas, e sobretudo ter os pés bem assentos no solo. Linhaceira, Santa Cita e Aceiceira têm saneamento, têm uma cobertura de saneamento quase na ordem dos 100%. Pastorinhos, Roda Grande e Roda Pequena não têm. Quando nós fazemos um alcatroamento, essa questão coloca-se sempre. Obviamente, se nós tivermos uma previsão a curto prazo de ir fazer um investimento em substituição de rede de abastecimento de águas ou em saneamento, obviamente que não fazemos o alcatroamento. Neste caso, não vale a pena estar a criar falsas expectativas. Não há previsão de saneamento nessas localidades. Infelizmente não há, e daí nós prevermos o seu alcatroamento para já. Com a criação da nova empresa intermunicipal de saneamento, Tomar vai ter uma fatia, penso que nos próximos anos, 19 milhões de euros de investimento previstos. Eu quero acreditar que possamos alargar, e já estamos, aliás o município já está a fazê-lo, que possamos alargar a cobertura de saneamento na nossa freguesia a essas localidades. É expectável que o façamos, mas não acredito que seja, neste mandato está fora de questão, e não sei se será possível fazer no próximo. Se tal for possível, efetivamente nós ficamos gratos por isso, mas não há essa expectativa a curto prazo. De facto, são processos demorados, longos. A chegada da Tejo Ambiente está a gerar expectativas positivas, digamos assim, para as freguesias. No caso da Aceiceira, que impactos imediatos é que se podem esperar nesta matéria? Aquilo que eu vou dizer, e com todo o respeito por quem trabalhou nos SEMAS,
e muita gente de valor e competente e altamente profissional, não tenho dúvidas disso. Tive o privilégio de trabalhar com muita gente competente do SEMAS, mas vou dizê-lo aqui de forma, porque é aquilo que eu penso claramente, mas é aquilo que quase toda a gente pensa, quem lida com os SEMAS a este nível, com alguma responsabilidade nas autarquias, os meus colegas. Bendita a hora que o SEMAS terminou. É difícil nós ficarmos pior. Eu digo isto de forma clara. Dificilmente nós ficaremos pior. Portanto, eu estou francamente otimista com a criação da nova estrutura. Portanto, eu só digo isto, não digo mais. Eu não posso, nem quero, porque foi mal demais os 6 anos de gestão autárquica, de relacionamento com os SEMAS, muito mau. Os SEMAS tinham um destino traçado que era, não quero dizer falência, mas caminhava a passos largos para isso. Muito mau. E, portanto, eu acredito que até o ambiente seja melhor. Dificilmente será pior. Está em perspectiva, digamos assim, que terminem os episódios de falta de água no verão? Não. Estamos a falar de recuperar 25 anos de falta de investimento ou 30 anos de falta de investimento. E não quero com isso acusar quem passou pelos vários executivos que passaram pelo município de qualquer tipo de laxismo. Não, a realidade é que há falta de recursos e é impossível chegar a todo lado. E eu tenho essa consciência. Isto é assim em nossas casas, é assim na Junta de Freguesia, é assim no município. Portanto, não ponho isso em causa. Mas a realidade é que a rede de abastecimento de águas do nosso concelho e de vários no país está completamente desatualizada, não só na freguesia da Acesseira, em várias freguesias. Portanto, o investimento que é preciso fazer para recolocar a rede em níveis satisfatórios é de tal ordem que dificilmente se conseguirá fazer de um momento para o outro. Dificilmente não, é impossível fazê-lo. Portanto, a minha expectativa é que comece a haver uma parte do orçamento para a renovação de rede de abastecimento nas várias freguesias, de uma forma genérica, com orçamentos e com uma visão a médio prazo, onde esteja prevista esse item, e acho que eu vou-lhe só dar um pequeno exemplo. O município de Tomar, há 20 anos ou 25 anos, quando eu entrei, foi-me dada esta noção, e foi dito por pessoas com responsabilidade, que existia a previsão da substituição da conduta entre a EPAL e os depósitos do Cebolinho, que são na linha Ceira, que servem 60% da população da Acesseira. Servem a linha Ceira, servem a Roda Grande, Roda Pequena e os Pastorinhos, toda a zona de Pastorinhos, que engloba todas as outras aldeias de Cerejeira, Foz do Rio e Falagueiro, etc. Portanto, estamos a falar de pelo menos mais de metade da população, garantidamente, ainda por cima, com a linha Ceira, que é a maior aldeia. Portanto, era uma expectativa de 20 ou 25 anos. Essa conduta, quando existe a fase do ano em que se aproxima o inverno ou vice-versa, portanto, quando há grandes amplitudes térmicas, as rupturas de água são constantes. Quando falta água, porque a água é bombeada, ou seja, não é por gravidade, é bombeada da EPAL para aqueles depósitos, há uma perda enorme de milhões de litros de água. Quando não é detectada, apesar de haverem formas de detectar, a realidade é que muitas vezes não é detectada logo, e que implica garantidamente pelo menos 20 horas de falta de água na freguesia, portanto, na linha Ceira, na linha Ceira, na Roda Pequena, na Roda Grande e Pastorinhos. Quando a reposta, por norma, a Roda Grande ou a Roda Pequena tem pelo menos mais 24 horas com falta de água em determinadas zonas. Isto é sintomático. Pois, há cerca de 1 ano e meio, o município comunicou-nos que iam substituir 10 km de conduta, consoante as suas possibilidades. Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio que foi iniciada a obra. Neste momento, eu gostaria que alguém fosse visitar aquilo que lá ficou. A obra está parada desde junho do ano passado. E eu gostaria que as pessoas que lá passassem, verificassem a forma como foi abandonada a obra.
de forma laxista como foi. A obra ficou, a via que comunica, a via florestal que comunica a Roda Grande e a Aceiceira, foi deixada com uma conduta, com uma cratera de mais de 3 metros ou 4 de profundidade, sem sinalização, em plena época de fogos, e apesar das minhas insistências constantes do Executivo, tentei todas as formas a todos os níveis. Se lá formos agora, hoje, está lá exatamente da mesma forma. Com os tubos estendidos durante estes últimos 7 meses na estrada, milhares de euros lá, portanto, não sei até quando, e estamos assim. Eu nem consigo explicar, por isso é que eu digo, é mal demais. Não consigo explicar. Eu não consigo explicar aquela situação, nem me conformo com aquela situação. Não falo da questão da conduta, e eu até esqueço isso. Eu falo das questões de segurança. Estamos a falar de segurança de pessoas e bens. A quantidade de mails a alertar a Proteção Civil, a quantidade de mails que eu mandei para os SEMAS, o pedido de ajuda a departamentos de obras municipais do município, porque estamos a falar de estruturas diferentes, SEMAS e município. A resposta negativa da parte do Departamento de Obras Municipais para nos ajudar a nos fornecer grades de salvaguarda daquelas zonas. Portanto, o Departamento de Obras Municipais negou a ajuda de freguesia, o pedido que foi feito por nós, dizendo que aquilo era de responsabilidade dos SEMAS. E pronto, é isto que temos. E está lá o buraco. Espero francamente que não haja nenhum acidente grave lá, mas isto é só para dizer como é que trabalharam os SEMAS. Portanto, tudo o que vier é melhor, certamente. Esta empresa vai também atuar na área da recolha de resíduos sólidos. Sim. A freguesia tem problemas a este nível? Olha, nós a Resitejo agora fizemos, portanto, mais que duplicamos os ecopontos. Portanto, nessa área houve um investimento grande por parte penso eu, da comunidade intermunicipal, da Resitejo concretamente, penso que é uma candidatura da Resitejo. No que toca à recolha de resíduos sólidos, pronto, continuamos como estávamos há 6 anos. Eu acho que continuamos iguais, como estávamos há 6 anos. Não quero dizer que estamos pior, mas continuamos iguais, como estávamos há 6 anos atrás. É uma área com um déficit impressionante e digo francamente uma coisa. Nós tivemos alguns retrocessos em termos de cidadania, em termos civilizacionais. E na área do lixo surpreende-me que efetivamente tenhamos andado para trás. E estamos a andar para trás. Numa altura em que tanto se fala Sim. de reciclagem, eu digo isto, tudo mais, é um fenómeno, é um contrassenso, uma ambiguidade. Um fenómeno estranho é, por exemplo, quando nós cortamos a erva nas estradas, as pessoas não têm uma percepção da quantidade de lixo que nós encontramos. Não faz sentido hoje em dia. Não faz, é uma coisa absurda, mas que é um facto. Estamos pior agora que estávamos há 6 anos atrás. A única explicação que eu encontro é o aumento do consumismo, claramente. Mas há limites para tudo. E no que toca ao lixo, assistimos a todo o tipo de atropelos e de faltas de respeito, de cidadania, de adultos, de jovens, de menos jovens. E às vezes acho que é quase inglório para aqueles que lutam por questões ambientais, pela reciclagem. Posso dizer uma coisa: a Junta de Freguesia distribuiu dezenas de ecopontos. Você nem sabe a quantidade de pedidos que eu tive de pessoas que se recusam a ter o ecoponto lá. Pronto, é óbvio, porque na realidade a experiência que nós temos, e até os consigo compreender de certa forma, quem passar ao pé de um ecoponto consegue perceber porque é que as pessoas não querem os ecopontos junto às suas casas, porque normalmente é onde há despejo de tudo e mais alguma coisa. E depois isto é um ciclo, é difícil conseguir. Portanto, a pessoa, o cidadão quer um contentor o mais próximo possível da sua residência, desde que não seja na sua propriedade. Portanto, e é assim que funciona. E depois não é possível nós contentarmos toda a gente. Mas nessa área acho que não evoluímos muito. Muito bem, vamos avançar e vamos falar um pouco de acordos de execução e transferências de competências e esta é toda uma matéria que de facto interessa às juntas, sim, pelos fundos que representam sobretudo e pela possibilidade de realização de obra.
São mecanismos que estão a funcionar. Na prática, a transferência de competências, portanto, a Lei 50/2018 e agora com o Decreto-Lei 57/2019, que vem regulamentar a transferência de competências dos municípios para as freguesias, na prática veio trazer um pouco de novo, porque o município de Tomar se antecipou em devido tempo com a questão dos acordos de execução, aquilo que é a realidade agora imposta. Portanto, algumas das freguesias, a sua maioria, aceitou a transferência de algumas competências novas em relação àquilo que já aceitava. E essas competências resumem-se essencialmente ao licenciamento de espetáculos esportivos, de eventos esportivos ou de recintos improvisados. Portanto, são questões que na prática durante o ano temos muito poucas questões dessas, ou seja, um recinto improvisado tem a ver com um palco montado numa festa. Portanto, em termos de receitas, não nos vai trazer nenhuma receita especial. E em termos também de encargo ou trabalho, então não é significativo. Efetivamente, aquilo que os acordos de execução já previam, que era a educação, limpeza de bermas de estradas, espaços públicos, a escola já tinha falado, essas competências na realidade já estavam, já faziam parte das transferências que eram feitas. Portanto, não teve grande impacto na nossa freguesia e nas outras. Porventura, se a saúde, a questão dos postos médicos em 2021 e vai passar para o município, se o município decidir delegar nas juntas de freguesia, poderá ter algum impacto. A nível, por exemplo, da junta urbana, a questão dos jardins também poderá ter algum impacto, porque isso implicará certamente a transferência de recursos humanos. Mas na prática não sentimos grande diferença, tanto que o acordo de execução que nós fizemos é exatamente o nosso e das outras freguesias, não teve alteração de um cêntimo, teve efetivamente aquelas competências que lhe disse há pouco, dos licenciamentos, mas que não têm peso concreto naquilo que são os nossos orçamentos, ao contrário dos acordos dos contratos interadministrativos. Esses sim, são contratos que são feitos especificamente para determinadas obras, e como lhe disse, eu provavelmente serei o Presidente de Junta que mais tenho lutado para que os contratos interadministrativos continuem a existir. Por uma razão muito simples. A única forma que nós temos de o Conselho crescer todo ele, ou seja, por um todo, é através dos contratos interadministrativos. E resultaram muito bem. Efetivamente, nestes últimos 2 anos não foi possível. Nós tivemos também, e sabemos as limitações que o município tem em termos de orçamento, nomeadamente com festas de tabuleiros, que é o grande financiador, e esta questão de às vezes queremos separar o município da Comissão Central, obviamente. Não dá para separar. Portanto, uma coisa não tem nada a ver. O município é o município e a Comissão Central tem toda a autonomia, mas a realidade é que este executivo já era com os anteriores e será certamente com o próximo. O grande suporte da festa é o município, é a Câmara Municipal, e não há milagres. Portanto, os investimentos não podem continuar. Nestes anos tem que haver alguns cortes, e não houve contratos interadministrativos no ano passado. Este ano regressamos, e eu penso que é uma alavanca bastante grande para o desenvolvimento especialmente das zonas rurais. Devem ser reforçados, então? É assim, obviamente que devem ser reforçados. Se me perguntar, digo sim, nós queremos mais, queremos melhor. Francamente, não temos razão de queixa. Nós, freguesia da Ceceira, e as freguesias rurais, penso eu que dentro da dimensão de cada uma, e eu não conheço os contratos feitos pelas outras freguesias, apesar de ter acesso a eles, mas ainda não os analisei. Penso que as freguesias negociaram os contratos o melhor que puderam, mas penso que o município também não consegue ir mais além, francamente. Não, acho que é um esforço financeiro bastante grande, e eu sei que é, por parte do município, os contratos interadministrativos, mas na realidade têm verdadeiramente impacto real
na vida das pessoas, na vida e nas freguesias. Tem, claramente. É, digamos, um instrumento ideal para o relacionamento com a Câmara, neste caso, com o município? Sim, claramente. É assim, nós, as coisas, acho que das falhas maiores que as freguesias sentem, certamente, tem a ver com acessibilidades. Não há um passeio numa aldeia, não há um parque onde as pessoas possam reunir e ter um parque infantil, um acesso fácil, onde possam conviver os avós e os netos. Não é fácil encontrar isso fora da cidade. E outras possibilidades, porque um contrato interadministrativo não tem que ser obrigatoriamente alcatramentos. Aliás, esta questão do alcatramento, como tipicamente usado pelos autarcas, como arma eleitoralista, etc. Não, nós temos a Aceiceira tem efetivamente feito muitos e muitos quilómetros de estrada. E quando falo nós, digo município. Grande parte dos alcatramentos do último mandato foram todos feitos pelo município, mas a Junta de Freguesia da Aceiceira participou em muitos, acrescentando verbas para conseguir fazer um alcatramento maior, para conseguir ter uma maior cobertura de estradas. Porquê? Porque tínhamos as nossas estradas completamente degradadas. Futuramente, e nós prevemos-lo, em termos daquilo que é o nosso programa, porque nós trabalhamos em termos de planificação, planificamos uma legislatura completa, depois dividimos em ciclos mais pequenos, que é os anos económicos, e depois dentro de cada ano temos fases, trimestres ou semestres, onde determinada obra tem que ser feita. Nós trabalhamos assim, prevemos-la e nós temos essa previsão. Nós acreditamos que os contratos interadministrativos são efetivamente a forma de nós podermos exponenciar os nossos orçamentos, porque na realidade exponenciamos. Muitas vezes nas assembleias municipais tinha colegas meus que atacavam atacavam a falta de verbas dos contratos que nós fazíamos, portanto, da transferência de competências. E era contraposto pela Sra. Presidente com a questão dos contratos interadministrativos. Portanto, tudo isso saía de um bolo que significaria 1.200.000 euros, ou coisa que valha. Mas havia depois várias visões, né? Da oposição tem uma visão e nós... A realidade é nua e crua. Quando nós recebemos 40.000 euros de alcatramento, ou 50.000 euros, é precisamente, no caso da Aceiceira, são 58.000 euros que nós recebemos dos contratos de transferência de competências. Se nós, nos contratos interadministrativos, recebermos 50.000 euros, nós duplicamos o nosso orçamento no que toca a receitas. Portanto, isso tem um impacto muito, muito, muito grande. E eu digo isto muitas vezes, nós não queremos receber dinheiro. Se o município nos fizer as obras, melhor ainda. Portanto, o que é facto é que o cidadão precisa que a obra seja feita. E essa é uma realidade. Vamos para outro tema, proteção civil. No verão que passou, e não é no único verão que passou, é numa série de verões, digamos assim, temos assistido a focos frequentes na área da freguesia de Aceiceira. Esta tem sido também uma grande preocupação para a Junta de Freguesia. O que é que está a ser feito? Já falou Sim. na Brigada de Sapadores. Essa é a principal medida, claramente. E o mérito aqui vem do município. Foi o Sr. Presidente que avançou com esta proposta de serem criadas duas equipas de sapadores, uma na Aceiceira e outra na Serra Junceira. Obviamente que estas equipas de sapadores serão abrangentes a outras freguesias, nomeadamente no caso da freguesia da nossa candidatura, certamente abrangeremos também a área de São Pedro, e depois a Serra Junceira, certamente Olalhas. E essa é a medida principal. Porquê? Porque irá dotar-nos de equipamento e de recursos humanos que permitem o combate direto, pelo menos o primeiro ataque, que é o mais importante, porque, portanto, logo no primeiro momento em que é dado o alerta, se nós tivermos no terreno uma equipa preparada e sobretudo com formação, porque nós, a Junta de Freguesia, temos efetivamente um kit dado pelo município com alguma formação mínima, mas pronto, onde andam os nossos funcionários e por vezes o Presidente da Junta numa carrinha que não está preparada, não é um todo-terreno, nós não temos capacidade para comprar um todo-terreno e não tivemos essa oportunidade, nem conseguimos,
e a criação da equipa de sapadores permite-nos, ou pelo menos essa é a expectativa, de colmatar uma falta de meios ou de recursos existentes nessa área, na área da questão dos incêndios. E infelizmente a Ceiceira e São Pedro são as freguesias que somos recordistas, entre aspas, de ignições. Temos também uma grande área florestal, obviamente. Nós sabemos a proximidade com o Rio Nabão ou com o Zezer, a área florestal é maior, e o município propôs-nos, nós aceitámos. Temos consciência que é um projeto muito ambicioso. Eu posso dizer, o orçamento que há pouco referi, que normalmente é 130 mil euros, a equipa de sapadores vai-nos custar 100 mil euros. Portanto, isso podemos ver aqui o impacto que isto tem com a criação. Nós temos um funcionário a tempo inteiro e temos uma senhora a meio tempo, administrativa, no quadro da Junta de Freguesia. E nós estamos a falar de passar daqui para mais 5 elementos. Portanto, estamos a falar aqui de um aumento exponencial e bastante considerável em termos daquilo que é o quadro de recursos humanos da nossa freguesia. Mas essa é sem dúvida uma medida que acho o que é que os sapadores vão ter como, digamos, tarefa? Os sapadores têm os 6 meses, ao fim e ao cabo, daquela fase típica de incêndios, onde vão estar de prevenção. Vão estar de prevenção, não nos 6 meses totalmente, mas pelo menos no período que for decretado pela Proteção Civil, normalmente a partir de maio até outubro. E os outros 6 meses irão fazer prevenção, silvicultura, limpeza de bermas, não só para a freguesia da Ceiceira, como também para o município e para privados, caso sejamos solicitados. Há a sensação de uma impunidade total em relação àquilo que se tem passado, ou seja, a ignição frequente de fogos na Ceiceira, sem que depois se consiga apurar responsabilidades. Tem sido um processo, digamos, frequente. De facto, não há solução à vista. Não, é assim, eu digo aqui claramente, de forma mais clara que isto é difícil de dizer. Não há, os incêndios continuam a existir por inoperância das nossas autoridades. Ponto. Toda a gente fala, as informações chegam, eu passo os verões em sobressalto, eu e as pessoas da freguesia, a informação faz-se chegar às autoridades, as autoridades deslocam-se, a Polícia de Investigação desloca-se, e nada acontece, pura e simplesmente, zero, porque não há vontade. Eu não diria vontade. As prioridades, se calhar, prioritariamente, nós não estamos no topo das listas, isso também acredito. A Polícia Judiciária deve ter uma dimensão impressionante de casos que não permite chegar a casos como este, em que nós temos claramente fogos de origem criminosa na linha Ceira há pelo menos 15 anos. Já existia no mandato anterior, isso até me deixa um bocadinho não é tranquilo, antes pelo contrário, mas eu, se não tivesse a certeza que já vinha do mandato anterior, do meu antecessor, casos destes, eu até acharia que seria uma questão até às vezes política, porque às vezes estamos a falar de 17 ignições à meia-noite, às 11 horas da noite. Depois temos todos os anos temos um dia em que surgem em 4 lugares distintos, 3 lugares distintos da freguesia, incêndios à noite. Portanto, obviamente que não é preciso, é uma questão de senso comum, não é preciso ser especialista para perceber que terão origem criminosa, ou pelo menos é essa a ideia. Não acredito que seja expectável que se resolva, que este ano próximo, portanto, este ano de 2020, vamos ter novamente, se as autoridades não tiverem uma outra postura, nós vamos ter novamente as mesmas ignições. Porque as pessoas que o fazem, já o fazem há vários anos. Os locais são quase sempre os mesmos. Portanto, só falta dizer ou avisar que àquela hora, e as horas também são as mesmas. Nós só não sabemos
é o dia certo, porque normalmente é alternado. Na realidade, aquilo é uma questão de ver os números e perceber. Qualquer pessoa consegue fazer essa análise. Há também a obrigatoriedade da limpeza das matas. Como é que tem decorrido este processo na área da freguesia? Sim, com muitas limitações, como nós sabemos. Portanto, os terrenos, as propriedades que nós temos, as características das nossas propriedades, são pequenas propriedades. O proprietário normalmente são pessoas com baixos recursos. Os custos e os incentivos são nulos, não existem incentivos absolutamente nenhum. O único incentivo é a imposição, e este ano a ACCER foi brindada com dezenas de multas de 280 euros, que é a multa mínima. Espero que as pessoas na ACCER, na freguesia, ouçam os casos e que percebam os seus vizinhos que tiveram essa prenda no sapato, entre aspas, porque elas vêm sempre tarde, nunca vêm no verão, vêm sempre ali junto ao Natal, novembro. Tenham essa noção. E acho que no primeiro ano fez-se muito trabalho de limpeza, quando saiu a lei. Portanto, em 2018 houve efetivamente muito trabalho, foi impressionante ver a diferença. Em 2019 já se começou a entrar um bocadinho no laxismo de que afinal não era tão preciso assim. Em 2020 a ver vamos, mas eu espero que as autoridades tenham uma postura diferente, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, que pelo segundo ano consecutivo teve os presidentes de junta a sinalizar. No ano passado foi em 28 de fevereiro, antes do período onde termina, ao fim e ao cabo, antes do limite do prazo para limpeza, 15 de março, depois não sei se foi prorrogado para 31, penso eu. Fizemos, no caso da freguesia da Ceceira, sinalizamos 150 lugares, 149, que supostamente iriam ser avisados. Pelo segundo ano consecutivo nenhum foi avisado, mas alguns não, grande parte deles receberam uma multa depois, e pronto, é assim que estamos, é assim que funciona. Portanto, as pessoas que fiquem alerta, porque 280 euros pesa no orçamento do cidadão comum, penso eu. Vamos falar do centro escolar. Sim. Como é que está a obra? Depois de muito entusiasmo, de um arranque em força, depois as coisas não sei, assim estagnaram um bocado. Eu hoje estou muito pessimista, então acho que é da fase do ano de janeiro e não sei o que é que lhe ia dizer. Assim, nós estamos com, portanto, em maio de 2019 a obra era para estar concluída. Exato. Maio de 2019. Quando os professores me colocaram a questão agora em dezembro, porque havia a expectativa do centro escolar abrir, como não abriu no início do ano escolar, abriria agora no Natal. E quando me colocavam, então, Sr. Presidente, como é que é? E eu dizia a todos, vai ser em janeiro. E mantenho, portanto, hoje mantenho exatamente aquilo que disse agora no mês passado. Vai ser em janeiro. Mas sem certezas. Em janeiro não sei de que ano, porque da forma que as coisas estão a decorrer... não consigo explicar. Aliás, eu nem tenho que explicar, mas porque efetivamente a obra, uma obra que demorou tanto tempo, que foi feita com umas características tão especiais, francamente nós na freguesia da ACCER, nós com o executivo, temos um orgulho enorme naquilo que lá está a ser feito, apesar da obra não ser nossa. A obra, de certa forma, nós sentimos parceiros, mas a obra é do município e o mérito cabe toda, e eu disse-o várias vezes, ao município e à Sra. Presidente, que venceu todas as barreiras, lutou contra as barreiras para que o centro escolar da ACCER fosse feito. Esta é uma realidade que nós não podemos e não quero apagar. Agora, no que toca à concretização da obra, e nem sei o que é que é dizer, portanto, era para estar pronto em maio. Tivemos a noção desde logo que a obra não ia estar pronta em maio. Tudo bem. Mas eu agora em janeiro, eu não lhe consigo garantir que nós consigamos ter a obra pronta no próximo arranque do ano que vem. E eu estou a dizer isto porque eu já o escrevi o ano passado para o município, a chamar a atenção que a obra... Mas agora, em janeiro, eu digo isto aqui claramente. Eu tenho dúvidas que consigamos fazer a obra na íntegra no arranque do próximo ano escolar. Estamos a falar da construção da obra, porque depois está todos os outros processos inerentes à instalação da própria escola. Não, estou a falar da obra mesmo, pronto, o arranque da obra com ela toda em condições totais de abertura. Funcionamento. Espero que haja alguém que esteja a ouvir e que diga assim, o carro está enganado.
Só para contrariar, vamos antecipar a inauguração ou vamos conseguir inaugurar a escola. Não pondo em causa naturalmente a necessidade desta escola, tanto mais que estamos a falar de uma freguesia com um número assinalável de alunos também. Hoje ainda se verifica, digamos, a fuga de alunos para concelhos vizinhos, como... Sim, nomeadamente a questão da Roda. A Roda é um caso, a Roda pequena e a Roda grande, tem vários alunos que frequentam tanto a Barquinha como a Constância, sobretudo Constância. Eu estou convicto que a criação do centro escolar irá abrir portas e criar condições para que haja alunos, não só da nossa freguesia, que não vão para concelhos limítrofes ou próximos, como o contrário possa acontecer. Espero que realmente o centro escolar tenha e tem. A obra que está a ser feita neste momento na linha Cera é extraordinária. Eu acompanho a obra e percebo que a obra tem efetivamente algumas características fora do comum e tem condições que a equipa projetista inseriu na obra questões em termos de conforto e de segurança que não são muito comuns, porque é um projeto feito especificamente para aquele espaço, ou seja, não é um projeto genérico, como acontece muitas vezes, e que é adaptado, não, é criado de raiz para ali. E nós temos a noção que efetivamente existe uma complexidade muito grande na construção daquele edifício. Eu espero que efetivamente que venha a abrir portas para que haja fixação de alunos, porque efetivamente é um investimento bastante grande por parte do município. Este ano, portanto, nós temos 4 salas de primeiro ciclo previstas e 2 de jardim-escola ou pré-escolar. São precisamente as salas que nós temos neste momento já a funcionar na linha Cera. Em termos físicos, num único edifício não existe o centro escolar, mas em termos práticos já existe. Portanto, não vai haver salas vazias. Não vai haver salas vazias. E isso para nós era essencial. Acho que nem fazia sentido nós fazermos o município estar a investir num sítio para deixar salas vazias. Portanto, isso existe e está garantido. Mas era interessante que fosse neste ano, e tenho pena que não seja, porque cada ano que passa há sempre alunos que não vão usufruir do centro escolar. Eu penso nisso. Para mim o que me custa é eu saber que houve alunos, e por vezes até professores, que depois não ficam, que criaram a expectativa daquele ano ir inaugurar. Este ano era um ano em que eu nem sequer me passava para a cabeça que durante o ano letivo que não fosse inaugurado o centro escolar. Neste momento vai haver alunos que vão transitar para o segundo ciclo sem o centro escolar. Isso deixa-me, a mim pesa-me um pouco, e lamento imenso que assim seja, mas não conseguimos fugir dessa realidade, é aquilo que se está a verificar. Vamos caminhando para o final. O Executivo da Junta tem feito uma aposta também forte na área cultural, uma aposta que é para continuar neste e futuros anos, naturalmente. Nós, felizmente, a Freguesia da Cera tem provavelmente 3 associações das principais associações do Concelho e se calhar até a nível de distrito, nomeadamente a ACR Santa Cita, a ACR Linha Cera e a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Ceceira. Cada uma tem suas características muito próprias. A Linha Cera, o grande ícone da Linha Cera, é o Carnaval que agora se aproxima, o seu curso. A Ceceira começa agora com a questão da Feira Medieval e o rancho sempre foi uma oferta cultural grande que nós tínhamos. O rancho folclórico dos Lavadeiros da Ceceira e Santa Cita sempre virada para a vertente esportiva, o hockey, e agora com o BTT, com o trail, provas com dimensão de 800 atletas ou 650 atletas, como tivemos agora nos trilhos noturnos dos Templários. Não é só amadorismo puro. Portanto, apesar de nós sabermos que efetivamente são provas que amadoras, obviamente, mas já têm necessitam de um investimento e de um acompanhamento já com uma certa dimensão e por vezes até contratação de empresas especializadas nessa área. Portanto, a Ceceira certamente, aquilo que está previsto, o Carnaval da Linha Cera este ano, posso dizer que no dia 5 de janeiro houve o jantar dos reis, portanto todos os reis ao longo destas edições juntam-se, decidem e fazem a escolha por votação
dos Reis deste ano. Já foram escolhidos, portanto, no dia 5, mas no dia 2 de janeiro já tinham um pedido, no dia 2 de janeiro, de licenciamento do evento, na Junta de Freguesia, no dia 2 de janeiro. Portanto, passam o dia 1, no dia 2, a linha Ceira, pelo menos, vive para aquele momento. Depois temos sempre a Feira Medieval, que continua a ser uma aposta. Espero que este ano que se possa melhorar ainda mais. Por acaso, eu, como Presidente de Junta, tanto um evento como outro, porque nos diz respeito em termos privados, sendo eu linhaceirense e desde sempre acompanhei, e já fui um dos reis, fui um dos primeiros reis, toca-me de forma especial. Por outro lado, a Feira Medieval, nós sentimos, de certa forma, os pais daquela feira, porque foi o impulso dado pela comemoração do funeral dos 500 anos de Dom Manuel. E eu sinto muito orgulho na Feira Medieval, porque tem tido uma evolução extraordinária e o mérito é dos seus organizadores, da população da Aceiceira também. E depois temos a dinamismo das associações em termos de oferta cultural, reflete-se naquilo que é a oferta cultural da freguesia. Felizmente temos essa sorte de ter interlocutores ativos e bastante ativos, e não só ativos, fazem com um altruísmo muito grande, com gosto, e eu conheço hoje um dos grandes problemas das associações é terem falta de elementos de facto atuantes. Isto não se passa na Aceiceira. Assim, como disse, nas várias nuances, ao fim e ao cabo, nestes vários, felizmente temos tido, e é assim, Santa Cita, por exemplo, já não são só os habitantes de Santa Cita, são depois muitos dos indivíduos que estão ligados nas vários departamentos, nas várias secções da Associação de Santa Cita, são elementos de fora, são elementos do Conselho, ou até de outros Conselhos, mas aqui do Conselho, mas fora da freguesia e fora da localidade. E são mais-valias que são bem-vindas, obviamente. E o mesmo acontece na Linhaceira, no curso. Nós temos muitos grupos, grande parte deles constituídos por pessoas de Tomar e de outras freguesias, porque os miúdos na escola, o ano passado, por exemplo, a minha cave tinha 14 miúdos, as minhas duas filhas, a menor e a mais velha, tanto uma como a outra, trouxe 5 ou 6 colegas para o Carnaval e para ali ficarem. E, portanto, há uma interatividade bastante grande e uma participação muito grande de pessoas fora da Linhaceira e fora da freguesia. Muito bem, vamos terminar. Não queria terminar, no entanto, sem falar numa questão que é recente e que tem a ver com os dias que se viveram com a tempestade Elsa, que teve um grande impacto também na área na freguesia. Não se falou, mas há de facto um impacto assinalável em termos de prejuízos, não é? A Aceiceira, daquilo que me parece, foi a freguesia mais afetada do Concelho de Tomar. Eu posso dizer que nós temos dezenas de milhares de euros de prejuízo. Eu não quero avançar com um valor concreto, porque estamos a fazer um relatório o mais próximo da realidade possível, para fazer chegar junto ao município, obviamente uma questão também estatística. Infelizmente os prejuízos que nós estamos, que são de maior monta, são a nível particular, onde efetivamente a Junta de Freguesia, provavelmente o município, pouco poderá fazer. No entanto, eu não sei a montante o que é que está previsto, se realmente haverá ajudas ou não para os concelhos vizinhos. A freguesia de Aceiceira terá certamente mais de 100 mil euros de prejuízo em termos gerais, mas eu já não contabilizo as barreiras, as horas de máquina, portanto, da parte do município, e quero fazer aqui uma referência muito especial ao papel do município, muitas vezes, e eu aqui já o fiz, com as críticas que nós temos tendência para fazer, e que muitas vezes são verdadeiras, mas eu quero salvaguardar aqui a postura que a Câmara teve com o seu Departamento de Proteção Civil a funcionar, os bombeiros, o DOME, nomeadamente o engenheiro Orlando, o engenheiro Marco, e toda a equipa de funcionários que andou e que foi incansável no momento em que nós tivemos horas de aperto
com várias estradas cortadas, vários muros caídos, vias, e foram incansáveis nesse trabalho, e nós nesses momentos sentimos também o que é o apoio e o que é a ajuda que o município nos pode dar, e foram incansáveis, tendo consciência que depois não foi só a nossa freguesia afetada, obviamente houve várias outras freguesias com necessidades, mas nós, em termos concretos, e eu faço esse reconhecimento público, realmente à postura da Sra. Presidente, que esteve no local, os bombeiros, a GNR que teve um papel também bastante importante, mas em termos concretos, hoje, analisando e fazendo uma análise mais fria daqueles que foram os estragos e o impacto, tivemos pessoas com mais de 20 mil, 25 mil euros de prejuízo causados por aquela noite, e pronto, vamos ver, provavelmente pouco poderá ser feito, mas se algo puder ser feito, era importante as pessoas terem a noção que nestes momentos que têm alguém ao seu lado, e penso que aqui a postura da Junta de Freguesia e do município é certamente nesse sentido. Agora, em termos financeiros, não sei se realmente será possível ou não, mas vamos ver. Estamos a tratar do assunto dentro daquilo que nos é possível fazer. Muito bem, fica aqui esta nota. Muito obrigado mais uma vez por esta presença. E o Freguesia a Freguesia fica por aqui hoje. Já sabe, voltamos de hoje uma semana. Até lá, uma boa noite.